A gente vai dar então sequência ao nosso curso sobre ciência cognitiva e educação. Essa é a nossa quarta aula e o nosso assunto hoje é sobre memória de trabalho e sobrecarga cognitiva. Na última aula a gente estava falando sobre uma teoria, um modelinho simplificado da arquitetura cognitiva humana, que consiste de três componentes: o conhecimento, a memória de longo prazo, a memória de trabalho e a motivação. Motivação nós vamos discutir mais adiante. Hoje o nosso assunto é a memória de trabalho. Como vocês podem ver nessa figura, a gente pode representar a arquitetura cognitiva humana de uma maneira muito simplificada como um sistema de processamento de informação que consiste de canais de input e canais de output, e dois componentes principais: a memória de trabalho e a memória de longo prazo, que se comunicam entre si. Obviamente, cada um desses componentes da memória de trabalho e da memória de longo prazo são bastante complexos, né, e subdivididos em subcomponentes, mas isso não vai nos interessar aqui hoje. A memória de trabalho consiste, não é que assim a gente representa como um compartimento separado. Na verdade não é um compartimento, e sim a memória de trabalho corresponde a todos os conteúdos mentais, tanto oriundos da percepção quanto oriundos da memória de longo prazo, que são ativados num determinado momento e aos quais a gente tem acesso mental consciente, sobre os quais a gente consegue realizar operações, né, de codificação e organização, de comparação com os conteúdos prévios da memória de longo prazo, de comparação com o estado atual do ambiente, e cujo resultado então é o processo de aprendizagem de modificações na memória de longo prazo. O que acontece então quando surge um problema? Quer dizer, o problema é uma situação para a qual a gente aparentemente não tem uma solução previamente aprendida e a gente precisa usar uma estratégia de resolução de problemas. Quer dizer, quando surge uma discrepância entre os meus objetivos darwinianos e o estado atual do mundo, eu vou fazer um processo de busca na minha memória de longo prazo e no ambiente para ver se eu encontro alguma solução. Uma das características principais da memória de trabalho é que ela é limitada tanto do ponto de vista da sua capacidade quanto do ponto de vista da sua duração. Na memória de trabalho a gente não consegue processar muitos itens simultaneamente e a duração dela é de alguns segundos. Então, sempre que aparece, né, uma questão para a qual aparentemente a gente não tem uma resposta, então é feito um processo de busca na memória de trabalho. A gente procura encontrar uma solução na memória de longo prazo. Se não encontra essa solução da memória de longo prazo, a gente procura a solução no ambiente, e só quando a gente não encontra uma solução pronta na memória de longo prazo ou no ambiente é que a gente parte então como último recurso, né, para uma estratégia de solução de problemas. Então, apareceu uma situação problemática, a memória de longo prazo é ativada, ocorre um processo de busca na memória de longo prazo. Se existe uma solução pronta que pode ser ativada automaticamente, ótimo, não existe mais problema, o problema está resolvido. Se não tem uma solução pronta armazenada na memória de longo prazo, então uma alternativa é buscar no ambiente. As soluções de memória, elas significam funcionar mais ou menos assim, como se fosse um piloto automático. Elas são muito eficientes, elas são rápidas, são baratas e são confiáveis. Desde que a gente consiga ativar o esquema certo, a probabilidade de erro, né, é bem baixa. Quando não existe essa solução pronta, a gente tem que buscar uma solução no ambiente. Essa solução no ambiente pode ser de vários tipos, né? Uma das minhas prediletas é a Wikipédia, que é o maior anansaburro do mundo, né? Quer dizer, sempre que eu não sei alguma coisa, eu vou olhar lá na Wikipédia
o que tem lá e tal, é onde sempre eu começo quando eu tenho uma questão nova que eu vou investigar. Uma outra estratégia ambiental é a gente usar alguma espécie de notação, né? Algum papelzinho para anotar, um barbantezinho no dedo, uma agenda. Então a gente faz uma espécie assim de offload, né? A gente descarrega a informação, contar nos dedos, por exemplo, descarrega a informação para algum aspecto do ambiente e diminui a sobrecarga na memória de trabalho e aumenta os recursos disponíveis de processamento na memória de trabalho. Uma outra forma bastante popular de transferir a sua sobrecarga cognitiva para o ambiente é a cola, como vocês podem ver nessa figura aí. Tá? Então, o que acontece com os seres humanos quando eles se defrontam com uma situação potencialmente problemática, quando existe uma discrepância entre os seus objetivos darwinianos e o estado atual? Então, a solução mais eficiente é encontrar uma resposta na memória. Quando não há uma resposta pronta, as pessoas procuram uma solução no ambiente. Em último caso, só em último caso, quando não há outro recurso, as pessoas se põem a pensar. Pensar é uma coisa complicada. As pessoas não gostam muito de pensar, são preguiçosas. Então, quando não existe, né, uma solução pronta na memória de longo prazo, ou quando o ambiente não oferece alguma solução, a gente entra num círculo recursivo de atividade envolvendo a memória de trabalho e a memória de longo prazo, adotando uma estratégia de solução de problemas, ou seja, um algoritmo, identificar qual é a solução problemática, quais são os possíveis planos, né, qual é a situação problemática, quais são as possíveis soluções, qual é a melhor solução, implementar essa solução e verificar se o resultado foi atingido ou não. As pessoas têm preguiça de pensar. Nós todos somos macunaímas, né? Mas a gente gosta dos resultados do pensamento. Os resultados do pensamento são muito bons. O problema com o pensamento é que ele é custoso, ele é demorado, trabalhoso. Pensar gasta energia mental e principalmente os resultados do pensamento são incertos. A maioria das vezes que a gente pensa acaba dando burrado, dá errado. Então as soluções de memória são muito mais confiáveis. Tem uma frase muito interessante, né, do Henry Ford, que é a seguinte: pensar é o trabalho mais duro que existe no mundo. Provavelmente essa é a razão porque tão poucas pessoas se engajam nesse tipo de atividade. Tá? Como é que a gente encontra a solução? Uma das estratégias mais eficientes é a analogia. Identificar uma semelhança estrutural entre o problema atual e um problema prévio em outro domínio que a gente já resolveu anteriormente. Tá? Quando a gente não consegue encontrar uma analogia, então a gente tem que utilizar o algoritmo de solução de problemas. Não existe outro remédio e aí a gente então se sujeita a ter que trabalhar no modo controlado, a gastar energia mental, a trabalhar sob limites, né, da capacidade de processamento e principalmente se sujeitar a uma taxa de erros bastante grande, a um certo grau de incerteza. Então a memória de trabalho é o locus de processamento, o lugar onde se dá o mesh da aprendizagem. Sempre que a informação é representada na memória de trabalho, a gente procura fazer um emparelhamento com algum conteúdo da memória de longo prazo. Se não tem um conteúdo correspondente, então se procura informação relevante no ambiente, e quando essa informação não está disponível nem na memória de longo prazo nem no ambiente, não tem outro recurso que não seja pensar, adotar uma estratégia de solução de problemas.